Astrologia, karma e transformação. Para usar a terminologia antiga, os planetas são os deuses que devemos adorar. Portanto, é necessário prestar a devida atenção a essas forças dentro e fora de nós, a fim de vivermos num estado de saúde e de plenitude. Se, como se afirma na anterior citação, a divindade que inflige o golpe é ao mesmo tempo a doença e a cura, podemos ver que qualquer problema da vida indicado no horóscopo individual é uma pista que nos permite perceber a necessidade de uma melhor relação com esse poder, o princípio universal. Por outras palavras, é nesta área de vida que se impõe uma transformação, seja de que tipo for. É inútil pretender que tal problema não passe de um contratempo que sem dificuldade poderá ser reprimido ou ignorado, atitude, aliás, demasiado aparente nos conselhos astrológicos correntes. Não se preocupe muito com isso. Logo que este planeta passe ao próximo signo, tudo voltará a compor-se. O que aqueles que dão este tipo de conselho não compreendem é que pode não haver propriamente um problema no presente, se o indivíduo tiver obtido a perspectiva e a integração correta através da aprendizagem do passado e da assimilação da experiência desse passado. Todos os conflitos ou necessidade de tomadas de decisão que sejam agitados no presente reaparecerão no futuro, embora talvez de forma ligeiramente diversa, se não forem tratados agora como devem ser. Em culturas muito antigas, os planetas eram considerados divindades celestes reais, ou pelo menos representação de forças ou manifestações espirituais. Em certos ramos do hinduísmo, os planetas eram considerados deuses, que o Deus Supremo destacava para governar as várias regiões da criação e conceber o karma de cada um. Ora, se podemos considerar uma divindade como uma encarnação de uma força divina ou de uma lei universal, é fácil dar o passo seguinte e ver os planetas como os antigos os viam, isto é, como símbolos ou reflexos das várias leis, princípios e forças universais que de facto podiam, a julgar pela influência que exercem nas nossas vidas, ser considerados divinos. Um estudo aprofundado dos vários escritores antigos do Oriente pode também fornecer-nos um quadro mais elaborado e pormenorizado, não só da estrutura do universo, mas também do verdadeiro significado e modo de operar dos fatores astrológicos. Por exemplo, os ensinamentos do Vedanta, uma tradição popular na Índia, dizem que os princípios simples de um plano governam as complexidades de existência nos planos inferiores. Aquilo que é um plano superior torna-se muitos nos planos inferiores. Por isso, ao estudar astrologia, quer o compreendamos ou não, estamos realmente a estudar os mais altos princípios que governam toda a vida nos planos inferiores. Esperemos pela compreensão dos mais altos princípios que operam nas nossas vidas, poder mais facilmente adequarmos-nos ao objetivo cósmico que está na base da nossa experiência imediata. Princípios do Sol e da Lua. A tradição do Vedanta fala de muitos subplanos da existência entre o mundo físico e o puro plano causal ou mental. Primeiro são referidos os mundos do Sol, depois os mundos da Lua e a seguir numerosas subzonas. Além disso, diz-se muitas vezes que o Sol e a Lua, vistos com os olhos físicos,
são meros reflexos do Sol e da Lua enquanto fontes do poder em planos mais subtis. Os Vedas e os Shastras, duas escrituras sagradas indianas tão antigas que ninguém sabe realmente que idade têm ou de onde partiram os seus ensinamentos, dizem que as almas individuais descem das regiões astrais ao mundo material, juntamente com os raios do Sol e da Lua. Talvez seja por este motivo que o Sol e a Lua são tão importantes em astrologia e que tudo o que figura no horóscopo deve ser relacionado com os signos e os aspectos do Sol e da Lua. Se de facto a alma é uma unidade essencial do poder divino, então é em si própria, total e completa. Porém, quando a alma encarna nos reinos da dualidade, tal como o mundo material, como há sempre bom e mau, dia e noite, polaridades macho e fêmea, parece que a alma se polariza de acordo com as posições do Sol e da Lua. Por outras palavras, reflete-se em dois aspectos do ser, manifestando-se como consciente e inconsciente, ativa e passiva, macho e fêmea, os princípios do Sol e da Lua. A totalidade perde-se. A divisão começou. Na maior parte dos casos, as mulheres estão mais em contato com as suas qualidades lunares e os homens com as suas qualidades solares. Embora devamos lembrar aqui que lidamos com princípios arquétipos que não se manifestam numa forma pura nos seres humanos vivos. Por isso, há muitos homens, por exemplo, aqueles que têm ênfase em caranguejo, touro e peixe, intimamente em contacto com as qualidades lunares que são capazes de exprimir, e há mulheres, especialmente aquelas com ênfase em carneiro, aquário e escorpião, que se sentem muito bem ao exprimir a força e a independência características do Sol. Embora a visão científica do mundo descreva o Sol como imensamente maior do que a Lua, sempre me pareceu um símbolo particularmente impressionante o facto de os diâmetros e distâncias relativas do Sol e da Lua serem tais que, quando vistos da Terra, ambos os discos subtendem quase exatamente o mesmo ângulo visual, 0,5 graus, e parecem ter o mesmo tamanho. Isto ilustra que, simbolicamente, as forças lunar e solar nas nossas vidas são de importância absolutamente igual e também demonstra com clareza como é, na verdade, grande um grau completo quando observamos o céu da Terra. Além disso, o facto do Sol e a Lua serem visualmente do mesmo tamanho deve dar aos astrólogos ainda mais razão para considerarem o signo da Lua como de importância igual ao do Sol em qualquer horóscopo e para basearem as suas interpretações numa síntese das posições do Sol e da Lua em um relativamente ao outro. Quais são exatamente os princípios solar e lunar? De novo, podemos encontrar a explicação mais clara do seu significado psicológico nos escritos de Carl Gustav Jung. Jung relaciona a força lunar com o princípio feminino arquétipo e a energia solar com o princípio masculino, tal como os astrólogos e alquimistas fazem há milénios. Define depois o princípio feminino como Eros, não no moderno sentido de atração puramente física, mas no sentido mais amplo da relação com outros seres humanos. Define a seguir o princípio masculino como Logos. A psicologia feminina baseia-se no princípio de Eros, o grande atador e desatador, enquanto, desde tempos antigos, o princípio regente atribuído ao homem é Logos, in Woman in Europe, Collected Works, volume 10.
Enquanto a lógica e a objetividade são, regra geral, os aspectos predominantes da atitude externa do homem, ou pelo menos considerados como ideais, no caso da mulher, o ideal é o sentimento. Na alma passa-se o contrário. Por dentro é o homem que sente e a mulher que reflete. Daí a maior aptidão do homem para o desespero total, enquanto a mulher consegue sempre encontrar conforto e esperança. Consequentemente, um homem é mais capaz de se suicidar do que uma mulher. No entanto, por maior vítima das circunstâncias sociais que uma mulher possa ser, por exemplo, como prostituta, um homem não é menos vítima dos impulsos do inconsciente, sob a forma do alcoolismo e de outros vícios. In psychological types. A consciência psicológica da mulher tem um caráter mais lunar do que solar. A sua luz é a luz branda da lua, que funde as coisas mais do que as separa. Não mostra os objetivos em toda a sua cruel descontinuidade e separatibilidade, como a luz crua e brilhante do dia. Mistura numa luz difusa e ilusória o perto e o longe, transformando magicamente as pequenas coisas em grandes coisas, altas em baixas, reduzindo todas as cores a uma névoa azulada e a paisagem noturna a uma unidade insuspeitada. É de facto preciso uma consciência psicológica muito semelhante à Lua para manter unida uma grande família, independentemente de todas as diferenças, e falar e agir de tal maneira que a relação harmoniosa das partes com o todo não só não seja perturbada, mas ainda reforçada, e quando o fosso é demasiado profundo, um raio do luar ilumina-o. Mysterian Conjunctions. Embora existam grandes diferenças entre culturas e gerações quanto ao saber que modos de expressão são encorajados nos atos sexuais, facto muitas vezes ignorado pelos astrólogos, a busca da plenitude pessoal torna-se cada vez mais uma preocupação entre muita gente do mundo ocidental. Num breve parágrafo, Jung descreve concisamente a necessidade de desenvolver ambas as fases da nossa natureza, Sol e Lua, e este mesmo desenvolvimento, que visa a integração pessoal, é uma das principais áreas da vida em que a astrologia pode ser particularmente útil. A relação humana conduz ao mundo da psique, aquele reino intermédio entre os sentidos e o espírito, que contém algo de cada um e, no entanto, nada perde do seu próprio caráter único. Neste território deve um homem aventurar-se, se deseja encontrar a meio caminho a mulher. As circunstâncias forçaram-na a adquirir alguns traços masculinos, para que não ficasse presa numa feminilidade antiquada, puramente instintiva, perdida e sozinha no mundo dos homens. Por isso, também o homem será forçado a desenvolver o seu lado feminino, a abrir os olhos à psique e a Eros. Eis uma tarefa que não pode evitar, a não ser que prefira andar atrás da mulher como um garoto sem emenda, adorando-a de longe, mas correndo sempre o risco dela o meter no bolso. O conceito da plenitude individual é evidentemente um ideal para o qual deve tender o desenvolvimento psicológico e espiritual. Não se trata, sem dúvida, de um fenómeno comum. Na verdade, muitos dos problemas experimentados por pessoas de sexos opostos podem ser muitas vezes diretamente atribuídos ao facto de lhes faltar a plenitude.
Citemos de novo Jung. É quase uma ocorrência vulgar uma mulher ser totalmente contida espiritualmente no marido e um marido ser totalmente contido emocionalmente na mulher. In marriage as a psychological relationship. À medida que desenvolvemos a consciência da nossa própria plenitude, o tipo de astrologia que fazemos deve também desenvolver-se para refletir esta unidade em desenvolvimento. Uma vez que tenhamos obtido a perspectiva da função sexual na nossa cultura, através da nossa própria experiência, então podemos começar a ver os nossos consolentos como seres humanos individuais que, mediante as suas autênticas forças, transcendem as limitações de tal função. Enquanto não conseguirmos obter esta perspectiva, haverá muitas situações que não podemos enfrentar objetivamente e que tentaremos resolver dando conselhos tão condicionados pelos nossos preconceitos culturais e sexuais que serão no essencial inúteis ao indivíduo em conflito que procura a nossa ajuda. Há também consideráveis preconceitos sexuais em muitas tradições astrológicas, embora não tantos como alguns extremistas gostam de acreditar. Aqueles que dizem que a astrologia é sexista somente porque fala dos princípios arquétipos masculino e feminino, simplesmente não entendem a sua própria plenitude potencial. Pode ser, por exemplo, muito desaconselhável usar as rígidas correlações astrológicas do século XIX para o casamento num trabalho astrológico, com uma pessoa jovem e moderna. Seria igualmente desaconselhável utilizar termos e presunções que são relevantes para muita gente jovem de hoje ao atender uma pessoa mais velha, cujo padrão de vida é muito mais tradicional. As posições do Sol e da Lua no horóscopo de nascimento refletem também a nossa experiência como os pais e a nossa relação com eles. Nesta vida, os pais constituem, por assim dizer, as fontes concretas e aparentes da nossa vida, da nossa identidade e do nosso caráter. Muitos dos antigos livros sobre astrologia dão a impressão de que podemos invariavelmente deduzir com exatidão do horóscopo, que tipo de relação temos com os pais e de que modo estes se relacionavam um com o outro, se divorciaram, se um deles morreu mais cedo, etc. Não tenho achado assim tão fácil deduzir estes dados específicos, como algumas obras poderiam levar a supor. É muitas vezes possível arriscar uma suposição baseada nos dados do horóscopo, que se revelará correta, mas mesmo nestes casos isso nada prova nem proporciona qualquer aprofundamento útil. Trata-se de um simples jogo de hipóteses, porque deveremos usar a energia psíquica e perder tempo tão precioso tentando adivinhar uma coisa que muitas vezes podemos descobrir através de uma simples pergunta ao nosso consulente. Creio que as posições do Sol e da Lua, e especialmente os seus aspectos, simbolizam regra geral a experiência interior pessoal com os pais, aquilo que os pais como casal representavam para a pessoa, se lhe pareciam possuir uma relação positiva mútua e de que modo a pessoa se sente relacionada com cada um deles. Devemos ter presente que o horóscopo de nascimento mostra fundamentalmente a nossa experiência e não necessariamente os factos objetivos da situação. Tenho, por exemplo, visto muitos casos em que, embora os pais muitas vezes discutam e eventualmente se divorciem, o horóscopo do filho tem um trígono Sol-Lua e mostra uma ausência total das tradicionais indicações de uma vida de família destroçada. Aparentemente, em tais casos, a pessoa não é seriamente afetada pelo conflito entre os pais. Tenho visto outros casos que
pessoas com horóscopos contendo uma quadratura Sol-Lua e numerosas indicações de um complexo paternal cujos pais, no entanto, eram bastante felizes e levavam uma harmoniosa vida de casados havia mais de 40 anos. Nestas circunstâncias, pode presumir-se que o indivíduo percepcionou que os pais representavam maneiras conflituosas de ser e modos de autoexpressão, mostrados muito especificamente pela quadratura Sol-Lua, que lhes geravam certos problemas na sua relação com eles, bem como um conflito profundo entre papéis ativo e passivo, dominante e receptivo. Na imensa maioria dos horóscopos de nascimento, o Sol e ou a Lua têm ambos aspectos harmoniosos, fluidos e também impressionantes e desafiadores face a outros planetas. Uma análise apurada destes fatores do horóscopo, combinada com um estudo profundo dos mais ocultos sentimentos da pessoa, revelará geralmente que, embora ela tenha tido ou ainda tenha uma relação harmoniosa com um dos pais a certos níveis, existem outros em que experimenta grande frustração ou conflito. Por exemplo, se a lua de uma pessoa faz trígono com Mercúrio, mas está em quadratura com Vênus, o indivíduo terá provavelmente boa relação intelectual com a mãe, mas já terá dificuldades na troca de sentimentos de amor e na proximidade física. O mais útil que podemos fazer ao analisar psicologicamente a infância do indivíduo a partir de uma perspectiva astrológica é compreender que a nossa sintonia, o nosso karma e os nossos modelos de autoexpressão provocaram inevitavelmente certas reações nos outros, em particular naqueles com quem vivemos no dia a dia. Os pais não podem, em última análise, ser culpados por nenhum dos nossos problemas e não há qualquer propósito construtivo em tal projeção das nossas responsabilidades nos outros. Não estou a inferir que existem relações entre pais e filhos a necessitar de um exame atento e por vezes até de tratamento psicoterapêutico. Pelo contrário, parece que muitas vezes nascemos como o pai ou filho de uma entidade com quem temos um karma particularmente intenso. Se essa própria relação, mais do que a atitude de um indivíduo perante ela, é de facto um problema real, então é invariavelmente necessário não só olhar para o horóscopo de nascimento da pessoa, como fazer uma comparação pormenorizada dos horóscopos das pessoas em questão. Alguns indivíduos têm naturezas e pontos de sintonia tão diferentes que são pura e simplesmente incompatíveis, e nestes casos não há trabalho sobre a relação que torna essas duas pessoas mais semelhantes. Podem ser capazes de aprender a aceitar-se um ao outro mais completamente e a dar-se espaço suficiente para a autoexpressão, mas continuarão a não querer-se juntos durante muito tempo. Uma criança vive no campo de energia dos pais. Por outras palavras, a criança vive e respira na atmosfera que os pais criam através das suas relações um com o outro. Por isso, à medida que uma pessoa cresce e vive cada vez mais independentemente dos pais, pode descobrir, mediante o aprofundamento da perspectiva, que a sua verdadeira natureza não é compatível com a atmosfera paterna e materna, que continua a trazer consigo sobre a forma de modelos de hábitos psicológicos. Se é este o caso, então essa pessoa precisa de descobrir e desenvolver a sua própria atmosfera, um modo de viver e de se relacionar que a conduza à sua própria natureza total. Muitas vezes o signo na extremidade da casa 4 simboliza o tipo de atmosfera de que um indivíduo precisa, a fim de se sentir bem consigo próprio. Uma comparação de horóscopos, mais do que uma simples análise do horóscopo individual, pode geralmente revelar
se uma pessoa se sentirá bem e sadia na atmosfera familiar e se os modelos condicionadores associados a essa atmosfera ajudarão ou inibirão a sua autoexpressão. O indivíduo pode ter de se debater com este problema para atingir o tipo de perspectiva isenta que lhe permite enfrentar objetiva e eficazmente os seus próprios filhos e reconhecer as necessidades de espaço independente que eles sentem. Se esta objetividade não for alcançada, então o indivíduo repetirá, regra geral, inconscientemente, os erros dos pais. Como Jung escreve, a desastrosa repetição do modelo familiar pode ser descrita como o pecado original psicológico ou como a maldição dos Atridas que percorre gerações. In Mysterium Conjunctions.